Você voltou? Voltou, né? Que bom, então fica aqui, o canal é bom. E me responde uma pergunta: o que é o que é? Se multiplica mais rápido do que ratos? Ameaça a mídia tradicional e até o Sérgio Malandro tem um. Yeah, yeah! Glu, glu. Sabe não, né? São os podcasts. Podcast o que é um podcast, gente? O podcast, como vemos hoje, não é o podcast original. Eu sou um consumidor de podcast no tempo em que podcast não tinha imagens. Era áudio. E numas plataformas como Play Store, eu consumia podcast de língua inglesa, de administração, de literatura. Podcast. Eu nunca imaginei que essa coisa um dia ia fazer um sucesso tão estrondoso. A gente precisa refletir sobre esse boom do podcast. Você já se perguntou assim, quem inventou o podcast? Não é? A gente sabe quem inventou o telefone, quem inventou o avião. Mas quem inventou o podcast? Olha essa frase aqui, ó. Olha esse cara falando, porque eu acho que quem inventou foi Steve Jobs. Steve Jobs. Olha isso. Now, we recently announced something new for iTunes and iPod, and it's called podcasting. Ok, ele disse isso em 2005. Disse o quê? Né? Ele disse, a gente vai lançar, aliás, alguma coisa nova para iTunes e iPods, e chama-se podcasting. 2005. Então era assim, eram entrevistas, ou aulas, ou palestras, ou conversas em áreas especializadas, como eu já disse, língua inglesa, literatura, cinema, não sei o que, etc. Até que aconteceu uma coisa incrível em 2014. Uma podcaster chamada Sarah Koenig, se não estou enganado, lançou um podcast em séries, como se fosse uma novelinha uma novela do rádio. Novela do rádio. Pois é, o podcast é o novo rádio. O podcast é o novo rádio. Mas essa novelinha em série criou... Você sabe que eu sempre quis fazer isso. Por que eu nunca fiz isso, né? Eu nunca fiz novela de rádio, essa coisa toda, porque eu não tinha uma equipe gigantesca comigo. Eu não teria o menor problema em escrever os roteiros. Mas o rádio já fazia isso nos anos 50, né? Essas novelas do rádio, esses seriados. Pois é, alguém lançou isso em 2014, estourou, atraiu dinheiro, e o podcast se tornou esse boom. É tanto que em 2020 o Spotify estava disposto a investir, pasmem, 2020, o ano passado, não, 2019. O Spotify queria investir 500 milhões adquirindo podcasts. 500 milhões de dólares. Então nós temos aí um negócio multibilionário em pouco tempo, se a gente pensar assim, em escaladas. Ok. O que existia antes do podcast? O rádio. O que existia antes do rádio? De acordo com o escritor Zé de Alencar, isso me fez deduzir que antes do rádio era o livro, a literatura. Famílias se reuniam para ler um livro. Quando surgiu o rádio, as pessoas pararam com isso. Sempre tinha uma tia que ia ler ali o romance para toda a família. Veio o rádio. O rádio foi um boom, tomou conta de um mercado de propaganda. Aí veio a televisão. Veio a televisão, o cinema vinha correndo por fora, a televisão dá uma pancada no cinema, depois veio os DVDs com seus Blu-rays, deu outra pancada no cinema. Recentemente esses streamings, os Netflix, os Globoplays e etc, os Telecine Plays, deram outra pancada no cinema. Aí vem a internet, dá uma pancada na televisão, em todo mundo. Ok.
Bota uma coisa na sua cabeça. Podcast não é uma modinha. Podcast não é uma modinha. Por que não é uma modinha? Primeiro porque é um negócio multibilionário. Desculpa. Tem muito dinheiro envolvido. Segundo, a podcast é barato. Eu falei que eu era consumidor de podcast quando era só áudio. Pois é, mas um dia alguém levou o podcast para a garagem e falou, vamos filmar isso aqui? Vamos botar câmeras? E o podcast se multiplicou nos seus estilos, porque não é só uma coisa mais sobre um assunto especializado. Tem podcast que é sobre qualquer coisa. Aliás, eu falei do podcast do Sérgio Malandro, né, do Papagaio Falante. Cara, como é chato ver o Sérgio Malandro fazer uma pergunta. Ele não sabe perguntar assim, quanto é 2 mais 2? Ele não sabe perguntar assim, você gosta de chocolate? Não, ele diz, você gosta de chocolate? Porque o chocolate, olha, que às vezes, eu tenho um amigo que gosta de chocolate, porque às vezes o chocolate, glu, glu, yeah, yeah. 1 milhão de enrolações para fazer, para fazer uma pergunta. Mas existem podcasts para todos os gostos, todas as tendências, mas o filé do podcast é o seguinte, é que ele acabou se tornando num talk show informal, num programa de entrevistas informal. Quando os podcasts de áudio surgiram para download. Quando o Steve Jobs anunciou, estão trazendo uma coisa nova. Pô, o Jobs era visionário, né? Estão trazendo uma coisa nova aí. A ideia era para download. Download. Com o surgimento dos celulares, com alta conexão com a internet, o podcast fez BUM! E agora foi para a garagem, se tornou um talk show, um bate-papo, uma conversa informal, barato, bom para o anunciante que quiser anunciar no podcast, e sim, ameaça a mídia tradicional. Sim, ameaça a Rede Globo, SBT, Bandeirantes, ameaça todo mundo. Por quê? Imagina só. Um cara vai falar no talk show do Pedro Bial, ele fala de 12 a 15 minutos, no máximo ali, com censura. Quando eles vão editar, você pensa que é democrático? Não, a Globo vai dizer, nós não queremos essa informação aqui que vai pro ar, não queremos essa aqui falou mal de um artista da casa, não queremos, essa aqui falou mal do Faustão, essa aqui falou mal do fulano, essa aqui falou mal disso, fulano é nosso parceiro, não queremos, então edita, corta, sobra ali pouca coisa. E aí você vai ter um podcast de talvez 10 minutos, na média. Podcast não, um talk show, né? Aí esse mesmo cara que falou no Bial 10 minutos, ele vai num podcast e falou 4 horas. O Danilo Gentili tem um podcast aí de umas 4 horas. Ele foi lá, acho que foi Flow Podcast. 4 horas. O cara falando, conversando. Aí você vai preferir o quê? Assistir os 10 minutos censurados lá na Globo, ou o cara falando o que quiser, com censura zero, num podcast. A mídia tradicional, nesse sentido, os talk shows tradicionais não tem a menor chance. Não tem a menor chance. A audiência do podcast será muito maior. Tem até um vídeo meu que, do nada assim, as pessoas começaram a entrar, eu acordei uma madrugada, as pessoas estavam dizendo assim, eu vim pelo Danilo, porque o Danilo, nesse podcast, mencionou um assunto que eu gravo no vídeo, sobre o Wilson Simonal ser o primeiro cancelado. Aliás, esse é o tema do meu vídeo, Wilson Simonal, o primeiro cancelado. E ele nem fala do meu canal, ele só fala do assunto. E a turma do podcast falou, então vamos lá ver. E aí, quando entrava, o primeiro canal era o meu. Que bom, só uma respingada assim do negócio. Então, o podcast é o futuro. Você que acha, modinha é uma ova. É um mercado bilionário, é barato para quem faz, é bom para o anunciante, é muito melhor do que mídia tradicional. Ele não te idiotiza, ele te ajuda a pensar. Você, inclusive, pode até fazer perguntas no podcast. Tem alguns desses podcasts são ao vivo. A grande lição do podcast é o seguinte: nada é seguro. Nada.
Absolutamente nada é seguro. E antes de eu falar que nada é seguro, o podcast também é bom para o artista sumido. O podcast é bom para o artista que não tem espaço na mídia tradicional. Por quê? Porque o podcast quer esse cara. Vem cá, eu te acolho, senta aqui, fala que eu te escuto, eu pergunto, você fala, a internet vai gostar, você estava sumido, olha, nós recuperamos. Outro dia o pessoal estava entrevistando a Sônia Lima. Quem é Sônia Lima? Vai pesquisar. É bom para todo mundo. Já tem podcast evangélico? Sim, já tem podcast evangélico. E talvez seja a coisa mais democrática que já existiu, porque você pode entrevistar quem você quiser, embora não gostando da pessoa. Eu posso imaginar, por exemplo, um podcast de Rafinha Bastos e Silas Malafaia. E daí? Para o Rafinha, o importante é a audiência. Para o Silas, o importante é dar o seu recado. Então, o podcast vem nos ensinar que nada é seguro. A mídia tradicional tinha muito poder. Muito poder. A internet quebrou a banca e a internet quebrou até a indústria pornô tradicional. As atrizes pornôs, os estúdios, as revistas estão reclamando que o mercado está ruim. Por quê? Porque na internet está aí o consumo de graça. Então a internet quebrou a banca de muitas coisas e os podcasts estão descobrindo um novo caminho, uma nova tendência. Nada é seguro. O rádio levou seu tombo, o cinema levou seu tombo, a mídia tradicional levou seu tombo. Talvez a própria internet um dia leve o seu tombo. Porque nessa vida, nada é seguro. Só Deus é seguro. Só investir em valores espirituais é seguro. Tudo passa. Só a palavra do Senhor é eterna e permanece para sempre. E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. E aí, você acha que o podcast é uma modinha? Tem algum podcast que é o preferido seu? Deixa aqui o seu comentário. Valeu! É o único segmento que mulher não pode reclamar, que o feminismo não pode reclamar, que precisamos de cota. Não precisa de cota não, pegue sua câmera e faça seu podcast. Acabou! Acabou! Feminino, gay, lésbica, velho, evangélico, bandista, seixonoye, é democrático. É assim que funciona. É assustador, mas é simples. E veio para ficar. Valeu!